Nós vamos conversar com a presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOESP, também deputada estadual pelo PT aqui no Estado de São Paulo, Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel. Bom dia, Bebel. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos assistem através da Rádio Brasil Atual. Sempre uma satisfação estar falando com vocês, com todos que nos ouvem também. Satisfação é nossa, Bebel. Primeiro eu queria saber de você a respeito da nomeação do pastor, professor universitário Milton Ribeiro para o Ministério da Educação. O que você achou dessa escolha do presidente Jair Bolsonaro, Bebel? Bom, eu acho que o Lavista, né, implantou mais um nome no governo, ultraconservador, né, pautas que, enfim, o STF conseguiu tirar, por exemplo, escolas sem partido, ideologia de gênero. Isso deve voltar com a presença dele no Ministério da Educação, né? Fora a visão, a concepção, conceito, né, de educar dele tem que ser com dor, com punição, né? E isso já está mais do que ultrapassado, né? Isso aí, acho que é lá do tempo mesmo, acho que da avó dele, porque não é possível que ainda nós falemos, né, em lidar com a juventude tendo que bater, né, e incentiva isso, né? Então vejo com preocupação. Agora tem pautas importantíssimas, por exemplo, como a votação do Fundeb permanente, enfim, os recursos para a educação pública brasileira, desde creche até o nível superior, né? Enfim, essas pautas eu acho que nós vamos ter problema com ele, porque me parece ele vai na linha do Abraham Weintraub, né? Ele não, me parece que ele tem um pouco de resistência a debater essas questões. Fala que tem, né, uma preocupação com a educação básica, enfim, mas preocupação, até aí o chefe maior dele diz que tem. Até agora nós pouco avançamos, não só no que diz respeito à educação básica, mas ensino superior, até a pós-graduação. Você sabe que as universidades elas estão funcionando com muita dificuldade, né? Porque faltam recursos e não tem a ciência como algo fundamental para a soberania nacional. Quando a gente discute a ciência, não é para estar distante da gente. É que a gente tem que entender que quando a gente começa a investir desde creche, pré-escola, né, é porque a gente quer que esse menino, essa menina, esse estudante, ele vá produzir ciência para o país. A única forma de um país ser soberano é ele produzir ciência e tecnologia e exportar, não importar a ciência, né? Os cérebros, nós temos cérebros aqui. Na era do presidente Lula, nós tivemos uma universidade de neurociências, né? Lá no Rio Grande do Norte, e essa universidade foi praticamente desativada. Por quê essa universidade? Porque ela é importante mesmo, produção do conhecimento, da ciência, da tecnologia, da inovação. Isso é muito importante. Então, tanto me lembro muito bem o presidente Lula, o ministro Haddad, né, tiveram um papel fundamental na ciência, na tecnologia, na educação pública básica do Brasil, né? Agora a gente assiste aí esse desfalque no que diz respeito aos recursos e mesmo, né, a forma como se discute ou não se discute a educação no Brasil. Agora, a principal discussão hoje, Bebel, no âmbito da educação é, sem dúvida, o Fundeb, né? E parlamentares e pessoas que militam no movimento pela educação sempre se queixaram da falta de diálogo do Ministério da Educação e do governo como um todo, né? O governo que resiste, por exemplo, à ideia de aumentar a participação da União no Fundeb. Você acha que esse diálogo pode ser mais facilitado agora ou a articulação vai ter que ser como tem sido até o momento, meio que
a parte do governo federal, Bebel? Nós temos um movimento pela educação, liderado pela nossa confederação, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que se articula, né, com essa campanha pelo direito à educação e outras, o que é natural, né? No momento de dificuldade, você tem que ter unidade, né, para conseguir, enfim, implantar a pauta central nesse momento, que é o Fundeb. Eu acho que nós vamos ter que dobrar forças, né? Eu, pelo menos, aqui no estado de São Paulo, nós estamos num movimento muito forte aí, trabalhando a pauta do Fundeb. Eu, pessoalmente, tenho andado no estado de São Paulo, debatendo o Fundeb, mostrando para estados e municípios que perderão, e a educação básica, né, desde creches até pré-escola, pode se desmontar. E se desmonta por quê, Glauco? Porque se não tem recurso para tocar, por exemplo, creche. Creche é fundamental na vida do estudante, né? Creche é é chamada primeira infância, é um momento que a criança, o estudante, ele começa, né, de certa maneira, a ter a sua socialização, a partir dali, né, a partir das brincadeiras, enfim, de forma intencional até. O que é de forma intencional? A gente brinca com o objetivo de formar, né? É que a gente leva uma criança para uma alfabetização mais segura, mais tranquila. Ele vai se alfabetizar melhor. A criança que brinca bastante, que desenvolve a coordenação motora, ela se desenvolve melhor na alfabetização. Isso é cientificamente comprovado, né? Não adianta você pegar é como se fosse uma pedra que você precisasse lapidá-la. Precisa lapidar, porque, enfim, ele vai ter contato com sensibilidades, né? E isso tem que ser tocado nele para ele aprender. E é um momento em que a criança ela não aprende no abstrato, ela aprende no concreto, né? Você, para ensinar alguma coisa para a criança nesta primeira infância, você parte de coisas concretas, para chegar até ele construir os conceitos, entendeu? Por isso é muito importante. Se acabar creches e pré-escolas, né, toda aquela luta que no governo Lula teve, que a gente ganhou um ano a mais no fundamental, né, eram de 8 anos e ficou para 9 anos, e o quinto ano, né, o sexto ano, aliás, do ensino fundamental, ele não era. Eu me lembro que eu estava no Conselho Nacional de Educação e era muito claro, né, que não era para alfabetizar, mas era para trabalhar o lúdico, ter um projeto político-pedagógico que, de fato, levasse essa criança a se preparar, né? Você não dizia para ela, eu estou te preparando para alfabetizar, mas tem toda uma didática, uma pedagogia que leva a isso. Eu estou falando de creches e pré-escola, mas vou lá para o ensino médio, ensino profissionalizante, educação de jovens e adultos, né? Enfim, a educação especial também ficarão sem recursos, né? Porque 98% do ensino fundamental está incluída, a população está incluída. Só que essa nova geração que vem, né, de estudantes, essas não terão mais segurança nenhuma. Então, se o Fundeb não for votado até dezembro deste ano, mas nós estamos trabalhando com a pauta, quarta-feira deve entrar agora, né, na pauta do Congresso Nacional. Nossa esperança é que vote, é uma proposta de emenda constitucional, a número 15, aliás, até de um partido que, enfim, não temos muita, aliás, nada de convergência, mas a relatora ela tem tido um compromisso, né, conosco, o Movimento da Educação, que a Dorinha Seabra, ela é do Tocantins, ela incorporou muita coisa que pode avançar, né? Bem, primeiro,
sai de um Fundeb para ficar renovando para permanente. Aí a gente não fica com essa agonia que nós estamos agora. Segundo, o repasse também de 10%, ele amplia ao longo de 6 anos até 40%, né? E também implanta o custo aluno qualidade, porque na era Lula o custo aluno qualidade começou a ser debatido. Então, o que vem de lá, vem da Conferência Nacional de Educação, e nós construímos esse conceito de custo aluno qualidade está lá, porque tem o custo aluno ano, né? Agora a gente não, tem que ter um insumo básico, quer dizer, ter uma base para calcular, né? Então, você pode elevar o custo aluno ano para um custo aluno qualidade. Então, você trabalha tanto a inclusão como a qualidade da educação, né? E não separar um binômio que é importante. Acesso com qualidade, né? Como quantidade com qualidade, como se isso não tem importância. Nós queremos que o aluno seja incluído desde o ensino fundamental, ensino médio, de todas as modalidades, mas que também trabalhemos com a qualidade da educação, porque esta sim vai garantir, né, que esse estudante ou essa estudante tenha plena condição, né, de ser cidadão, porque ser cidadão não é uma palavra bonita tão somente. Ser cidadão, ter oportunidade de ser cidadão ou cidadã, é ter um trabalho com dignidade, ter emprego, né, poder cuidar da sua família e levar para frente os estudos também. Eu não defendo que todos sejam doutores, né? Não é que eu exclua, mas que seja uma opção dele ou dela de não ser doutor, e não porque o sistema não permite que ele não seja doutor. Tá certo, Bebel. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Sempre com essa simpatia. Muito obrigada por tudo, né? Agradeço aí a oportunidade que a Rádio Brasil Atual tem me dado, né? Eu até brincava com o outro menino que estava me acertando. Eu falei, meu Deus do céu, essa era digital? Ou a gente dá entrevista da parte da cima? Eu estava me vestindo, eu falei, você fica quieto aí que estou me vestindo. Mas a gente está conseguindo ainda levar, né? Muito obrigada e um forte abraço para todos que nos ouviram. Um bom dia, né? E vamos acreditar. E que aproveito também para me solidarizar com todas as famílias que perderam. Nós estamos mais de 71 mil, né, mortes no Brasil, 1.800.000 aí que estão infectados pelo coronavírus. E a gente espera que essa situação tome controle. Eu acho que temos feito de tudo para que tome controle. O governo não, né? Acho que ele é um genocida mesmo. Mas eu acho que setores da sociedade, os trabalhadores da saúde merecem todo o nosso aplauso. Mais que aplauso, merece um movimento de valorização, porque estes sim têm dado a vida e são os guerreiros, né, na saúde pública brasileira. Um forte abraço e um bom dia. Abraço, Bebel. Conversamos aqui com a presidenta da POSP e deputada estadual pelo PT em São Paulo, Maria Isabel Azevedo Noronha. Bebel. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.